Domingo passado, pela manhã, nós estudamos Eclesiastes 7, versículo 2, onde nós abordamos a questão: é melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquetes ou festas. Porque na casa onde há luto, o homem aplica o seu coração. Independente da religião, uma verdade é incontestável: vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, não tem como fugir disso, né? Então, presenciamos semana passada 2 momentos bem delicados, né? Perdemos a dona Nair e também perdemos o Eduardo, esposo da Vivian. Então, nós começamos a trabalhar um pouco disso, porque quando morre alguém, várias perguntas surgem: para onde vai? Vamos reconhecer? Não vamos reconhecer? Como é que é o céu? Como é que vai ser lá? Então, nós começamos a trabalhar domingo de manhã Deuteronômio 29. Vocês lembram do texto? Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para cumprir a lei do Senhor. Ok? Deuteronômio 29. Então nós trabalhamos um pouco isto. Então tem coisas que foram reveladas a nós já, mas tem coisas que não foram reveladas. Por exemplo, nós citamos aqui Mateus 24:36, quando diz o seguinte a respeito da volta do Senhor Jesus: quem sabe? Ninguém, somente Deus. Não precisam ir lá, e isso aqui que foi tudo domingo de manhã. Então, se alguém quiser depois, dá para ver isso. Mas eu estou apenas lembrando. Mateus 24:36, que nem anjo, nem Jesus, ninguém sabe a volta do Senhor Jesus, somente o Pai. Então vocês percebem que às vezes passa ano, entra ano, aí alguém fala que Jesus está voltando, vai voltar, vai ser essa noite, vai ser amanhã, vai ser segunda-feira, vai ser o alinhamento dos planetas, a coisa vai acontecer, e não acontece, porque nós não sabemos disso. Isso não nos foi revelado, isso é coisa do Pai. Outra coisa que nós não sabemos é a questão da eleição. 1 Tessalonicenses 1:4 fala que a eleição é de Deus. Esse é um assunto de Deus. Tá? Uma outra coisa que não nos foi revelado também é com relação galardão. Nós não sabemos. Colossenses 3:24 fala sobre isso. Então tem muitas coisas na Bíblia que nós não sabemos. Por exemplo, Mateus 22, 28 e 29, ele vai mostrar a respeito: no céu não se casam e não se dão a casamento, porque são como os anjos. Como é que é isso? Também não sei, nós não sabemos. Então tem muitos mistérios, mas é engraçado que as pessoas, quando não têm domínio sobre um assunto, é esse assunto que a pessoa quer dizer que sabe, quando na verdade não sabe. Então nós precisamos nos aquietar com coisas que já nos foram reveladas e usufruir disto. Então domingo de manhã nós trabalhamos essa questão. O que nos foi revelado é que o meu justo viverá pela fé, de fé em fé. Nós precisamos desse combustível, desse suporte. E nós encontramos onde? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, né? A fé sem obras, ela é morta, porque a pessoa que crê, ele tem uma ação. Moisés creu, obedeceu. Fulano creu, fez, sacrificou. Enfim, são várias coisas que nós vimos domingo de manhã que não é o nosso assunto. Eu apenas estou trazendo isso à memória para fazer sentido o estudo de hoje, tá?
Então vamos usar também como base Deuteronômio 29, 29. Vamos vê-lo novamente. Isso. Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Isso. Então tem coisas que estão encobertas, tem coisas que nós não sabemos. Agora, diante disto, eu queria despertar a igreja para pensar. Vamos ler Jeremias 33, 3. Existe uma coisa chamada fanatismo. O fanático é aquele que vai pela cabeça dos outros. Ele não reflete, ele não medita, ele não busca em Deus a sabedoria. E essa comunidade nós não queremos fanáticos. Nós queremos pessoas que leem a Bíblia, que meditam na Bíblia e que tenham a revelação da Bíblia, que isto não é o pastor que faz, mas é o Espírito Santo que opera, né? Então, Jeremias 33, 3 diz assim. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Ah, essa versão é muito bacana, né? Se você me chamar. A outra versão diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Jeremias, se você me chamar, eu vou ouvir e eu vou revelar determinadas coisas para você. E o estudo de hoje, ele vem exatamente entrar com esse assunto. A intimidade com o Senhor é que proporciona você ter revelações daquilo que nem todos têm. Por exemplo, você está lendo aqui, nós estamos lendo, né? Você lê a Bíblia de capa a capa, você já leu não sei quantas vezes, mas de repente tem alguém que está lendo, começando agora, leu apenas um capítulo e se debruça diante do Senhor Deus e diz: Senhor Deus, eu queria tanto entender isso, o Senhor não abra os meus olhos? Perfeitamente, eu abro. E ele tem verdadeiras revelações da palavra. Então, isso aqui não é coisa de teólogos, ou de estudados, graduados, ou quem fez cursos. Não, isso é de intimidade com o Senhor. Pode ser no banheiro, pode ser no quarto, pode ser no ventre de um peixe, como Jonas fez, pode ser de joelhos, pode ser assentado. Basta, conforme essa versão que nós lemos, Jeremias, se você me chamar, eu vou responder. Então, eu queria, não contradizendo o estudo de domingo de manhã, mas mostrando a possibilidade de que Deus, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como único Deus. Então, nós, à medida que nós nos colocamos à disposição de chamar o Senhor e pedir que Ele abra o nosso entendimento, isso vai acontecer. E nós vamos ver isso agora na palavra, ok? Segundo Reis capítulo 6, aqui nós temos um texto lindo. Se você puder riscar na Bíblia, gravar, faz uma chave ali do lado, enfim,
grave isto, porque isto aqui é extremamente importante. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos começar aqui do versículo 1. Aliás, do versículo 1, não, do versículo 8, tá? 2 Reis 6, a partir do verso 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando. Vamos ler esse 8 e 9 primeiro. Vamos entender o que está acontecendo. Israel está em guerra com a Síria. Aí o rei de Israel diz o seguinte: vamos ver onde que nós vamos acampar. Os entendidos disseram o seguinte: vamos acampar em tal lugar. Mas o profeta, a outra versão diz o homem de Deus, Eliseu, diz o seguinte: olha, não passe por ali, porque os sírios estão ali. Versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, o que o rei da Síria pensou? Alguém está levando o recado ao rei de Israel, e é alguém daqui do nosso meio. Alguém está sendo delator, traidor. Versículo seguinte, me ajuda agora, Ivone. 12. Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Opa, vamos parar aqui um pouquinho. Ninguém está deletando, ninguém está traindo o rei. Acontece o seguinte: esse Eliseu, profeta de Deus, ele ouve tudo o que acontece no quarto, na sala do rei da Síria. Quem poderia me explicar a respeito disso? Termina dizendo assim, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Eliseu sabe. Versículo 13. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. Isso, então vamos entender, vamos lá para o campo de guerra. Eliseu ouve tudo o que fala o rei da Síria no quarto dele de dormir, mas ele está em Dotã. O rei da Síria diz o seguinte: então vamos pegar esse moço. Desloca todo o exército da Síria, fecham a cidade para pegar Eliseu. Eliseu tem um moço, agora aparece aqui esse moço. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, estamos no versículo 15, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, o que faremos? 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Não se desespere. Você já leu na Bíblia 1 João que diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo pode virar de ponta cabeça. Cristo em nós, a esperança da glória.
não há poder sobrenatural que possa vencer ao Senhor Jesus Cristo. E Ele vive em nós. Só isso já é motivo para a gente ficar andando e sorrindo à toa. Mas olha só, versículo seguinte. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Oh, delícia! Eliseu precisou orar: Senhor Deus, o meu empregado, ou o moço de Eliseu, Senhor, abre os olhos dele, que ele não está conseguindo ver. E aí o Espírito Santo abre os olhos desse moço, e o que acontece? Viu, o texto diz assim, ó, e viu, o que ele viu? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que eu quero trazer para a igreja? Domingo de manhã nós abordamos isso. O meu justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz claramente que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí você, nova criatura, está andando na rua, alguém pergunta: como é que você não se desespera com a nossa nação do jeito que está, do jeito que está acontecendo, a Coreia, os Estados Unidos? Por que você não se desespera? Porque maior é o que está em mim que o que está no mundo. E absolutamente nada foge ao controle do Altíssimo. Nada, absolutamente nada. Aí, às vezes, nós precisamos orar: Senhor, abra os olhos de fulano de tal, porque ele está vivendo totalmente apavorado, medroso, inquieto, ansioso. Por quê? Porque não está conseguindo enxergar pela palavra de Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Assim nos diz a palavra. O versículo continua dizendo, 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E é assim que funciona a coisa. E nós precisamos de ter o descanso nisso. Tá? Então vamos lá. O texto de Jeremias diz assim: Jeremias, se você me chamar, eu vou ouvir e eu vou responder. E eu vou te mostrar coisas grandes que você não conhece. Então, da mesma forma, nós temos Eliseu, tem uma situação, Deus revela a ele tudo o que está acontecendo com o rei da Síria, e ao mesmo tempo, quando vem para pegá-lo, Deus revela, Deus mostra quem está com ele, e Deus protege, e Deus cuida. Então, nós precisamos ter esse descanso de fato no Senhor. Amém? Vamos para um outro texto maravilhoso. Eu acredito que todos esses textos vão mexer com a gente. Isaías 6, 1. Quem se lembra de Isaías 6, 1? Isaías 6:1, lá diz assim: no dia em que morreu o rei Uzias, eu fui ao templo. 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor. O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: várias pessoas foram ao templo naquela ocasião. Quem que vê o Senhor? Isaías.
Por que só Isaías vê? Porque de repente Isaías foi ao templo não para ver as pessoas, não apenas para cantar, não apenas para encontrar outros, mas ele foi ao templo para ver o Senhor. Você já viu aquele texto? Quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, ele foi lá e ele viu o Senhor. Ele viu coisas que outras pessoas não viram. E quantas vezes você vem à igreja e de repente você vê, meu Deus, que coisa impactante, como a palavra entrou no meu coração. E para outro, hoje estava horrível. Então, depende exatamente aí da disposição de querer. Eu quero, Senhor, eu quero muito além da letra, eu quero a Ti, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver a Ti, né? Independente do pregador, independente de quem quer que seja, mas eu quero ver o Senhor. Um outro texto bem rapidinho, Moisés, Êxodo capítulo 24, estou correndo aqui porque o tempo lá está correndo, eu tenho ainda 10 minutos, me aguentem um pouquinho. Êxodo capítulo 24, versículo 15, 16, 17 e 18. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Então, tem coisas que não foram reveladas a nós, mas à medida que alguém se coloca na presença do Senhor, o Senhor revela coisas surpreendentes. Aqui nós temos Moisés, ele tem toda a revelação durante esses 40 dias e 40 noites, onde ele esteve na presença do Senhor. O que seria o tabernáculo, o que seria as cortinas, o que seria o propiciatório, tudo é revelado a Moisés. E ele então passa as ordens às pessoas para fazerem isso. O que eu estou querendo despertar à igreja? É que conhecer o Senhor Jesus é tirar tempo para buscá-lo, é estar na presença dEle, é orar, é clamar, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Pastor Antônio Buchaim tem o cântico, acho que você conhece. Eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do meu Senhor, eu quero mais. A Bíblia, ótimo. Ir à igreja, ótimo. Mas eu quero mais da intimidade com o Senhor. Não fazer aquele jejum forçado que dá uma fome do caramba depois da dor de cabeça. Não. É aquela vontade tão grande de estar na presença do Senhor que passa-se 40 dias e 40 noites e não se tem fome, não se tem sede, porque a presença do Senhor nos alimenta. E não precisa ficar dizendo para ninguém que ficou 40 dias e 40 noites para dizer que então tem poder. Não é nada disso, né? É simplesmente querer o Senhor. Sim. Aí falava assim que ele, quando ele descobriu a Bíblia, né, quando ele conseguiu uma Bíblia só para ele se fechava no quarto e uma vez a mulher dele teve que chamar alguém a roubar a porta do quarto porque achava que ele estava, e ele passava mal, desmaiava de fome, de sede, e ele esquecia de comer, porque ele queria buscar o Senhor. O Senhor.
Não é Moody, Spurgeon, foi Spurgeon. Spurgeon entrava no quarto dele e deixava a porta entreaberta. E ele dizia, quando você encontra, tanto para a pessoa que ajudava na casa, quando você encontrar a porta entreaberta, não entre, eu não morri, eu estou falando com o Rei dos Reis, eu estou na presença dele. Aí um certo dia, do lado da casa dele, chega a carruagem real, na época, rei da Inglaterra. A empregada corre, vai na porta, Spurgeon, mas é a rainha da Inglaterra. Ele se levanta e diz, eu não te avisei que quando eu estiver com a porta entreabertas, eu estou falando com o Rei dos Reis e eu não quero ser incomodado. Diga à sua excelência que amanhã, às 9 horas, eu vou ao palácio. Mas agora, eu estou falando com o Rei dos Reis. Ah, meu Deus do céu, eu preciso disso, Senhor. Eu preciso desse interesse pelo Senhor, sabe? Tem gente que entra para falar com o Senhor e leva o celular e o WhatsApp começa pss, 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 e não tem comunhão, e não tem intimidade, aí está orando, abre um olho, olha no WhatsApp, é o meu irmão, eu tenho que responder. Oh Deus do céu, nós estamos tão perdidos de tanta informação que a gente está perdendo muito de estar face a face com o Senhor. Moisés teve esse privilégio. Eliseu, lá atrás, teve esse privilégio. Tem outros nomes daqui, né, que eu vou apenas falar, porque eu tenho 5 minutos, mas esse aqui eu vou ter que ler. Tá? 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4. Por que isso aqui faz sentido para nós hoje? 2 Coríntios capítulo 12. De 1 a 4. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Isso, ele está falando desse homem que é ele mesmo, tá? Ele fala no 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, no corpo ou se não fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas ou palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Quem é esse moço? O nosso amigo o apóstolo Paulo. Aí você entende quando ele diz assim, ó, em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro para Paulo? Porque eu fui ao 3º céu.
Eu fui arrebatado ao paraíso. Eu sei o que é o paraíso. E eu sei que morrer é a coisa mais importante para mim. Porque enquanto eu estiver aqui, ele diz assim, seja no meu corpo, o Senhor será engrandecido. Seja pela vida, seja pela morte, o Senhor será engrandecido no meu corpo. É Ele que consegue dizer assim, ó, eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É esse mesmo que zomba da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Enfim, ele descreve toda uma coisa, por quê? Porque ele esteve ao terceiro céu, ele fala de coisas inefáveis que ao homem, ele não pode falar. Por isso que acontece de ele ter o espinho na carne, e foi-lhe dado esse espinho para que ele não se exaltasse, né? Aí ele fala assim, de modo que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Mas esse homem, ele diz assim, olha, passando para nós, se você se colocar na presença do Senhor, assim como aconteceu comigo, você pode ter visões maravilhosas do Senhor. Basta você clamar. Clamar. É lindo. Eu vou pular, mas vocês lembram de Jó? Eu só te conhecia, mas agora eu estou te vendo. Eu posso te ver. Lembro de Daniel, quando o rei sonhou um sonho e ninguém conseguia interpretar sonhos, ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, vem cá, vamos orar, vamos falar com o Deus do céu. Ele revela sonhos. Aí os três entram em oração e é revelado o sonho e a interpretação do sonho. Ou seja, por que Daniel chega a um patamar dentro do governo? Porque Deus usou de misericórdia trazendo a revelação dos sonhos. E finalmente, eu vou parar. Mas eu ainda vou falar de João. Lembra do livro de Apocalipse, a revelação? Isso, se você quiser ler em casa, eu anotei, ó, João, Apocalipse 1, do 10 ao 17, quando ele é arrebatado pelo Espírito e é levado até a ilha de Patmos, e ele está lá, e de repente ele olha, quando ele se vira, ele vê quem? O Senhor Jesus Cristo, e ele descreve a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quem ele é, uma luz que transcende a nossa visão. E quando ele fica todo trêmulo, ele diz, o Senhor Jesus disse para ele, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu quero apenas que você escreve estas coisas. E quando chega no capítulo 5, quando ele vê que o mundo está perdido, ele diz, mas quem é este capaz de abrir o livro? E aí vem o anjo e diz assim, olha, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. E aí ele vê o Cordeiro, ele contempla o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma visão extraordinária. E lá no capítulo 21, iniciando o capítulo 21, diz assim, eu vi a nova cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como uma noiva, preparada ao seu noivo. Gente, então o que eu quero passar para a igreja? É uma maravilha estar em Cristo, mas há algo muito mais precioso do que isto, é clamar ao Senhor, porque tem coisas ainda espetacular que nós precisamos desbravadores, os desbravadores aqui no Brasil, vamos adentrar a mata. Eu fiquei imaginando ali nas cataratas do Iguaçu, quando os bandeirantes chegam e de longe escutam um ruído. O que será que é isso? Vamos entrar nessa mata? Vamos. E vai daqui, vai de lá, e o barulho vai crescendo, vai aumentando, e de repente, eu fiquei imaginando a visão do primeiro homem. O que é isso? Então, gente, pela palavra nós temos aí
a ponto de dizer assim, sabe de uma coisa, eu quero ver quem é esse alfa e ômega, eu quero tirar um tempo, eu quero vê-lo, porque ali a descrição que é feita no Apocalipse, do seu semblante, dos seus cabelos, dos seus pés, da sua cabeça, é algo espetacular. Então tem coisas que estão reveladas aqui, mas tem coisas que você pode, pedir para a sua esposa ou para os seus filhos, para a sua família, a coisa está feia, mas Senhor, abre os olhos dessa pessoa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, tá? Enquanto tem um Donald Trump com poder bélico, nós temos um Jesus que diz assim, todo poder me foi dado no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa temer a coisa alguma, porque o Senhor é o nosso socorro. Amém? O que vem lá pela frente? Não sei. Eu só sei que nele nós somos mais que vencedores. Amém?